Sabe quando a gente olha para o relógio e, engolido pela pressa do dia a dia, e percebe que exatamente 1 hora se passou? Bom, durante esses últimos 60 minutos, enquanto a rotina de todo mundo seguia o seu curso normal, 3 crianças foram abusadas no Brasil. Nossa, é um dado terrível, né? Sim, e tem um detalhe nessa estatística inicial que, nossa, corta como vidro. Mais da metade delas, tipo 51%, tem apenas entre 1 e 5 anos de idade. É o tipo de informação que altera a nossa respiração na hora e destrói de forma instantânea aquela ilusão reconfortante de que esse nível de crueldade acontece só em cenários isolados, sabe? Exato, tipo em filmes policiais, né? Isso mesmo. A gente imagina que é perpetrado por estranhos escondidos em ruas escuras, mas o alvo prioritário dessa violência, na verdade, está ali na primeira infância. São bebês e crianças que mal aprenderam a andar ou a formar frases completas. É diante dessa urgência implacável que a nossa investigação de hoje estabelece uma missão fundamental. A partir das dezenas de páginas, reportagens investigativas e documentos históricos que reunimos sobre o movimento Maio Laranja, a gente precisa encarar esse abismo. Com certeza, o abismo que separa a realidade silenciosa dos registros oficiais. Vamos entender a raiz sangrenta da impunidade no país e, bom, o mais crucial de tudo, detalhar as engrenagens físicas e digitais que permitem que esses crimes aconteçam sob o teto das famílias, para então descobrirmos as barreiras reais de proteção disponíveis hoje. Então, vamos destrinchar isso. Vamos lá. O primeiro passo para compreender a dimensão do problema é olhar para o teto das estimativas. Os registros indicam que todos os anos cerca de 500 mil crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual no país. 500 mil? É o equivalente a apagar a população inteira de uma cidade de médio porte do mapa, ano após ano. O que me assustou profundamente ao ler essas projeções foi a taxa de denúncia. Apenas 7,5% dos casos chegam formalmente às autoridades. É um número assustadoramente baixo. É a clássica e terrível dinâmica de um iceberg na calada da noite, sabe? A sociedade só consegue enxergar aquela ponta minúscula de gelo que reflete um pouco de luz na superfície. Enquanto isso, uma estrutura colossal, densa e destruidora navega escondida logo abaixo, onde ninguém vê. Como a sociedade pode combater um monstro que quase nunca aparece nos radares oficiais? Então, se a gente conectar isso ao cenário maior, a chave para entender essa invisibilidade crônica está na geografia do crime. Quando analisamos os recortes da saúde pública, descobrimos um dado absurdo. Qual? 68% dos casos contra crianças de 0 a 9 anos ocorrem no ambiente doméstico. Caramba! O agressor não está rondando o parquinho. Ele tem a chave da porta da frente. Ele é o pai, o padrasto, o tio, o avô ou um vizinho de extrema confiança. O inimigo janta na mesma mesa no domingo, né? Exato. O que torna a denúncia quase impossível. O abuso se camufla ali na rotina familiar. O agressor constrói um muro de silêncio baseado no poder que ele exerce. Faz todo sentido. Uma criança de 3 ou 4 anos não tem repertório cognitivo para lidar com isso. Nenhuma condição. Ela não tem sequer o vocabulário anatômico para entender que o corpo dela está sendo violado. E mesmo quando o crime atinge uma criança um pouco mais velha, o predador usa a dependência financeira ou afetiva que a família tem dele. Ele instaura um verdadeiro terror psicológico. Isso. Ele convence a vítima de que, se ela falar, a família inteira vai ser destruída. É por isso que campanhas de conscientização, como o Maio Laranja oficializado pela lei, focam tanto em pintar prédios públicos de laranja, sabe? Forçar o tema nos telejornais, colocar laços laranjas nas roupas. A ideia não é estética, é fazer pressão para que vizinhos, professores e parentes estendidos aprendam a ler os sinais de mudança de comportamento nas crianças. Porque elas não vão falar. E, identificando os sinais, que essas pessoas usem o Disque 100 ou acionem o conselho tutelar, né? A sociedade precisa ser os olhos e a voz de quem não tem forças para gritar. Mas a resistência em fazer essa ligação para as autoridades, aquele medo de se envolver no que as pessoas chamam de briga de família, tem uma explicação que vai muito além do mero desconforto social. O silêncio brasileiro é histórico.
para o caso que serviu de marco absoluto para toda a mobilização do 18 de maio. Uma história que ocorreu em Vitória, no Espírito Santo, lá no ano de 1973. É uma história estarrecedora que parece saída de um pesadelo institucional. O caso da menina Araceli Cabreira Crespo, de apenas 8 anos. Araceli foi sequestrada no caminho de volta da escola no dia 18 de maio. Quase uma semana depois, o corpo dela foi jogado num matagal, com marcas que atestavam abusos indescritíveis e ingestão forçada de drogas. A brutalidade do crime em si já era paralisante, mas a tempestade de corrupção que se seguiu para cobertar o caso é o que marcou a história judicial do país de forma permanente. O choque vem quando a gente olha para quem estava sob investigação. Os principais suspeitos eram jovens ligados a famílias de um poder político e econômico incalculável na época, os Michelini e o Zelal. E o pano de fundo histórico é fundamental aqui. Sim, o Brasil vivia o auge de um regime militar fechado, certo? Exatamente. E os acusados circulavam com facilidade e prestígio entre o alto comando local. O nível de interferência na investigação foi algo que desafia a compreensão. Uma máquina letal de apagamento de provas foi ativada. Sim, ao longo das investigações, incríveis 14 pessoas ligadas direta ou indiretamente ao caso foram silenciadas de forma permanente. Testemunhas oculares que tentaram falar com a polícia simplesmente desapareceram. Investigadores ou pessoas que faziam perguntas demais amanheciam mortas. O Estado paralelo operou à luz do dia para proteger pessoas ricas de serem responsabilizadas pela morte de uma criança. E no fim das contas, a justiça formal falhou miseravelmente. Teve uma condenação inicial em 80, com penas que somavam algumas décadas, mas recursos e falhas de procedimento anularam tudo. E depois veio a absolvição por falta de provas. É revoltante. O crime segue impune, o que me leva a tentar conectar esses pontos de forma muito prática. Como assim? Nós discutimos agora há pouco que apenas 7,5% das suspeitas de abuso são reportadas hoje. Considerando esse histórico monstruoso da década de 70, onde o poder esmagou 14 testemunhas sem sofrer consequências, o medo que a população tem hoje de ligar para a polícia não seria um reflexo direto dessa herança? Nossa, com certeza. A sensação arraigada na nossa cultura de que o mais forte, o mais rico ou o dono da casa sempre escapa ileso. Essa é a ferida central do trauma geracional no Brasil. A sociedade aprendeu, através de exemplos brutais como o de Araceli, que mexer com estruturas de poder traz retaliação. O peso histórico de não ver pessoas de influência na cadeia moldou uma descrença profunda no sistema. Faz todo sentido. O 18 de maio não foi escolhido apenas como uma homenagem fúnebre. É uma convocação de confronto. Lembrar de Araceli incessantemente é a forma de dizer que a omissão baseada no medo não é mais aceitável. O pacto de silêncio precisa ser quebrado no presente. A questão é que o cenário da violência se transformou radicalmente desde a década de 70, né? Naquela época, o sequestro acontecia na calçada, o perigo dependia de um carro preto e de força física. Hoje a dinâmica sofreu uma mutação violenta. Exato. O perigo escorregou pelas frestas da tecnologia e invadiu o ambiente onde as crianças se sentem mais seguras, o próprio quarto. Circular em escolas ou parques. O acesso à vítima foi barateado e escalado a níveis alarmantes, através das redes sociais, fóruns e, principalmente, plataformas de jogos online. Lendo sobre a tática desses criminosos nas investigações recentes, a forma como eles corrompem a linguagem infantil é de embrulhar o estômago. Ah, essa parte é muito perversa. Eles não usam termos explícitos que seriam barrados por filtros de segurança ou que acenderiam um alerta imediato se os pais olhassem a tela. Eles usam uma criptografia visual baseada em emojis. Tem o uso recorrente do emoji da uva, por exemplo. Porque em inglês, grape soa incrivelmente parecido com a palavra para estupro, que é rape. E utilizam emojis de berinjela, pêssegos e até figuras de gatinhos inofensivos para se referir a órgãos sexuais. Aqui a perversidade da ressignificação de símbolos infantis. O predador digital opera como um engenheiro social extremamente paciente. E a invasão começa com uma camuflagem de empatia, né? Exato. Ele encontra a criança ou adolescente numa sala de jogo ou num servidor do Discord, e a primeira conversa nunca é sexual.
Ele pergunta sobre estratégias do jogo, fala sobre animes, escuta as reclamações da criança sobre a escola. A clássica manipulação para gerar isolamento. O discurso de, eu sou o único que te entende de verdade. Exatamente o que acontece. Assim que a criança percebe aquele avatar como um amigo de confiança, o predador dá o próximo passo na escalada. Ele pede algo banal, tipo uma foto de rosto para provar identidade. O grau de exigência sobe aos poucos. O objetivo é conseguir o primeiro nude, a primeira foto íntima. E no instante em que aquela imagem é enviada, a máscara do amigo cai e a armadilha se fecha. A fase do aliciamento termina e entra a fase da extorsão. De forma implacável. O predador passa a chantagear o adolescente, ameaçando enviar aquelas fotos para a direção da escola, para os avós e para o grupo de amigos no WhatsApp. O pavor da humilhação pública destrói qualquer capacidade de resistência da vítima. É o que a Delegacia Especializada em Crimes Cibernéticos classifica hoje como estupro virtual, nas palavras da delegada Lisandria Zonzini Colabuano. Isso mesmo. Quando eu encontrei o termo estupro virtual nos arquivos, confesso que precisei parar a leitura. É uma junção de palavras que desafia nossa compreensão física do abuso. Como um ato de tamanha violência material se concretiza por meio de uma conexão de Wi-Fi. Vivo, com múltiplos usuários, como o Discord, o abusador exige que a criança inicie uma videochamada e se dispa. É bizarro. Sob a ameaça constante de ter sua vida destruída pelo vazamento das fotos, a vítima é forçada a praticar atos de violência contra si mesma. Isso inclui a introdução de objetos variados e cenas de automutilação severa, com lâminas ou fogo, enquanto o agressor orquestra o terror a quilômetros de distância. E muitas vezes ele transmite essa tortura em tempo real para outras pessoas na mesma rede, né? Sim, o computador vira uma sala de tortura. É um nível de perversidade que causa náuseas. E, bom, nos coloca diante de um dilema prático angustiante. Qual? Então, o que tudo isso significa para os responsáveis? Se a gente não pode confiar apenas em aplicativos de monitoramento parental, porque os predadores sempre inventarão códigos visuais novos que os adultos não conseguem decifrar. E se proibir o celular é o equivalente a uma porta da frente escancarada que a gente tenta trancar isolando a criança da sociedade. Como é possível proteger quem está vulnerável? A resposta é que a vigilância tecnológica não basta. Resta fortalecer a única barreira de segurança que não fica obsoleta com a próxima atualização de sistema operacional: a mente da própria criança. Faz sentido. Se o escudo tecnológico falha sistematicamente, a blindagem precisa acontecer no campo do conhecimento corporal. Especialistas na área apontam a educação sexual adequada como a solução mais robusta. Exatamente. A educação voltada para a prevenção. Eu acho vital a gente fazer uma pausa aqui para definir o que significa educação sexual nesse contexto, porque é um termo que ainda carrega muito ruído e preconceito desnecessário. Sim, tem muito estigma. Há iniciativas maravilhosas atuando no Brasil, como o projeto Eu Me Protejo, da Patrícia Almeida e da Neuza Maria. O foco delas não tem nada a ver com incentivo à sexualização. Pelo contrário. Elas desenvolvem livros ilustrados, músicas e teatros baseados numa premissa muito simples: ensinar a criança a estabelecer limites inegociáveis para o próprio corpo. E tem uma analogia que eu achei brilhante nas fontes, o paralelo com o ensino do trânsito. Ah, essa é uma metáfora irretocável sobre autonomia e segurança. Pois é. A gente não proíbe uma criança de sair na calçada pelo resto da vida pelo medo dos carros na rua. O que a gente faz? Segura a mão da criança, explica o que é um semáforo e ensina a olhar fixamente para os dois lados antes de pisar no asfalto. A pergunta que fica é: como podemos aplicar essa olhada para os dois lados na percepção do próprio corpo de forma leve e sem aterrorizar a criança? O alicerce desse ensino é dar nome à realidade. O primeiro passo da prevenção é ensinar os nomes anatômicos corretos de cada parte do corpo desde muito cedo. Os predadores dependem de apelidos infantis ou termos fofos para tratar dos genitais, sabe? Porque isso cria a ilusão de uma brincadeira particular, um segredo inofensivo. Além de que certas partes são íntimas e exclusivas, o poder do abusador de criar essa névoa de segredo é diluído. A criança compreende que o limite não é brincadeira. Isso reforça a frase da campanha que proteger a criança de hoje é proteger o adulto de amanhã.
E sobre essa questão dos segredos, o conceito da especialista Kenia Grania é unânime. A regra é clara. Segredo bom é segredo de festa de aniversário surpresa, algo que termine em alegria. Aham, perfeito. Qualquer segredo imposto por um adulto que cause dor no estômago, vontade de chorar ou desconforto físico é um segredo que precisa ser quebrado imediatamente. E o que acontece em seguida, no exato segundo em que a criança cria a imensa coragem para revelar esse segredo a um responsável, dita o futuro emocional daquela vítima? O erro mais devastador que um adulto pode cometer é colocar o relato em dúvida. Fazer aquelas perguntas tipo: tem certeza que isso aconteceu? Nossa, sim. Expressar frases como: será que você não entendeu errado a brincadeira? Porque é o primeiro sinal de descrença, a criança desaba. O fechamento é imediato, né? A dúvida do adulto invalida todo o esforço que a criança suportou para falar. A mente infantil traduz essa rejeição como culpa própria. A resposta deve ser sempre de validação imediata. Garantir que acredita nela, que a culpa jamais foi dela e agir rápido. É importante destacar também que as abordagens educacionais precisam acolher diversidade, sabe? O cuidado deve ser dobrado e adaptado quando falamos de crianças atípicas, em especial as crianças autistas. Sim, a vulnerabilidade nesses casos é agravada, porque a criança pode ter mais desafios em processar nuances de má-fé ou comunicação nas entrelinhas de um predador. E qual seria o método de proteção para elas? Se apoia em 3 pilares firmes: vínculo, escuta e repetição constante. O aprendizado dos limites físicos não pode ser um evento isolado, precisa ser rotina. O uso de apoio visual claro e repetição de músicas educativas sobre o próprio corpo são essenciais, porque segurança também se aprende com rotina. Devolver esse conhecimento para a criança é retirar o poder das mãos de quem tenta explorá-la. Faz todo sentido a ideia de que é uma engrenagem que não se conserta apenas com um laço laranja em maio, mas com a exigência de punição estatal e com o debate constante nas escolas. Sem dúvida. Fazendo um resumo do caminho que percorremos na nossa conversa de hoje. Derrubamos o mito do predador desconhecido na rua, entendendo que a maioria dos abusos ocorre sob o próprio teto da vítima. Vimos como a sombra pesada da impunidade, baseada no caso de Araceli nos anos 70, construiu um país onde as pessoas têm medo crônico de denunciar. Investigamos as armadilhas silenciosas do ecossistema digital, com sequestros emocionais acontecendo pelo Discord, e consolidamos a ideia de que o vocabulário correto sobre o corpo e o acolhimento na denúncia são as nossas únicas armaduras. Para quem acompanha a gente, a ferramenta prática contra todo esse sistema de ocultação é o Disque 100, um canal disponível 24 horas por dia. E ao olharmos para toda essa linha do tempo, saindo de um sequestro físico-violento na beira de uma estrada em 73 e chegando a esse cenário de extorsões globais nos quartos das nossas casas hoje, há uma reflexão final que se impõe. Qual seria? A gente observa uma evolução tecnológica que armou os abusadores com táticas cada vez mais velozes e complexas, criando ambientes de chantagem como o estupro virtual no Discord. No entanto, a base da nossa legislação penal voltada para esses crimes de exploração carrega regras que foram pensadas há mais de 2 décadas. É a sensação de estar usando mapas de papel para perseguir alguém dirigindo um carro autônomo. O descompasso é brutal. Isso deixa uma pergunta incômoda pairando no ar para quem está escutando a gente. Enquanto lutamos arduamente para conscientizar a sociedade no formato de hoje, até que ponto as nossas leis, as nossas ferramentas de inteligência e os métodos educacionais das escolas estão preparados para interceptar a próxima evolução, ainda desconhecida, da violência digital no futuro? Aquela tática de inteligência artificial ou de realidade virtual que a gente ainda nem sequer compreende. O desafio parece sempre estar um passo à nossa frente. Fica o convite para reflexão e para conversa contínua. E o tempo não dá trégua. O relógio que mencionamos no início continua avançando e a cada hora novas infâncias estão enfrentando essa realidade. Para que o olhar crítico não seja desligado quando o mês de maio terminar. O silêncio é a principal arma de quem agride. Manter a conversa em voz alta é o nosso contra-ataque.